Olá, como vai? Estamos aqui com Hoje Entrevista mais uma vez. Eu sou o Rudy Christian, editor do Caderno de Cidade, da versão impressa aqui do jornal. E hoje estamos recebendo o Dr. Maxley Alves, que é cirurgião metabólico e bariátrico, para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre cirurgias bariátricas. Dr. Maxley, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios do Jornal Hoje. Obrigado, Rudy. E Obrigado. eu queria começar perguntando quais os principais tipos de cirurgia bariátrica hoje realizada aqui no estado de Goiás? Sim, o estado de Goiás ele é pioneiro em vários tipos de cirurgias. Nós temos aqui vários cirurgiões renomados hoje nacionalmente e o nosso foco hoje é tratar as doenças. Nós procuramos não só tratar a questão da obesidade, mas tratar as doenças. Para isso hoje existem várias técnicas. Algumas são mais populares, mais conhecidas. Por exemplo, a chamada gastrectomia vertical, que é uma cirurgia que a gente faz um corte no estômago e retira 80% do estômago. Então o estômago ele vira um tubo longo e fino. Com isso, a gente tem algumas alterações hormonais que ocorrem, uma redução da capacidade de volume que se consegue comer, com a perda de peso muito satisfatória. Então várias doenças são associadas a esse peso. Resolvendo o peso, você resolve as doenças. Existe outro aspecto das técnicas, são chamados de bypass intestinais. A gente faz normalmente uma gastrectomia, que é um corte no estômago, reduz o tamanho do estômago e faz uma derivação de intestino. Essa derivação de intestino produz alguns hormônios no corpo, que vão controlar as doenças. Então, o nosso foco hoje é muito isso. Claro que perde peso. Todo mundo que já operou, todo mundo que conhece alguém que já operou, sabe que emagrece. Mas o foco realmente é tratar as doenças hoje. As doenças. E quando que não é indicado, quando que o médico não indica uma cirurgia bariátrica? Mesmo no caso de uma pessoa que esteja tratando uma doença ou um obeso simplesmente. Quando que o médico fala, não, seu caso não é para operação? Sim. Para isso a gente usa alguns critérios. São critérios definidos cientificamente, a gente chama, baseado no mais popular, eu acho que muita gente conhece, chama índice de massa corporal, a gente chama de IMC. Então a gente pega o peso da pessoa, divide pela altura dela e divide pela altura novamente, ou seja, peso sobre a altura ao quadrado. Isso vai dar um valor. Normalmente esse valor vai variar e nessa variação a gente decide a classificação. Dentro dessa classificação a gente decide, pode operar ou não pode. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem 100 quilos e tem 2 metros de altura é uma situação. Uma pessoa que tem os mesmos 100 quilos e tem 1,5 metro, ele é muito mais obeso. Então esse índice de massa corporal, essa distribuição corporal de gordura é diferente. Então se esse índice for maior que 35 e tiver algumas doenças associadas, por exemplo, diabetes, pressão alta, colesterol muito alterado, gordura no fígado, apneia do sono, ronco, dores articulares, doenças que estão associadas à obesidade, o critério cirúrgico passa a ser estabelecido. É muito melhor esse critério cirúrgico do que o tratamento clínico nesse momento. Ou aquelas pessoas que têm esse IMC maior que 40. Então a gente classifica isso como obesidade grau 3. Esses obesos grau 3, eles têm critério cirúrgico absoluto. Porque dificilmente um obeso grau 3 ele vai ser saudável. Em algum momento da vida ele vai definir como muita doença associada. E tem os super obesos, né? São aqueles grandes obesos, a gente considera esse IMC maior que 50. Hoje, o que se definiu mais recente, que é mais novo nessa área da cirurgia, são os MCs abaixo de 35. É aquele pessoal que às vezes fica com aquela briga, mas não é tão gordo, por que está operando? Essa questão é do diabético. Então, temos operado o MC acima de 30 para o diabetes tipo 2, insulina independente. Então, existem vários tipos de diabetes. Quando esse diabetes tipo 2, ele tem esse MC acima de 30, a cirurgia passa a ser passa a ser um dos critérios e avanço da medicina hoje para o tratamento da doença. E quais os principais riscos de se passar por um procedimento desse? Sim. A cirurgia ela vem lá desde a década de 50. Então, com isso, foi se aperfeiçoando a técnica, foi se aperfeiçoando os materiais. Hoje, a cirurgia ela é feita totalmente laparoscópica. A gente não corta mais para fazer, não tem aquele corte mais. Exceto alguns serviços do SUS, o interior do país, onde às vezes não é disponível a tecnologia. Mas hoje no mundo inteiro se faz alguns furos, igual aquela cirurgia de vesícula, aqueles furinhos. Normalmente nós fazemos 4 furinhos daquele, e depois esses canais a gente introduz as pinças e os materiais que vão ser usados durante a cirurgia. Se você pegar 10, 15 anos atrás, eu via muito isso. Morreu, fez cirurgia, morreu. Sim. Fez cirurgia, teve embolia. Hoje a gente praticamente não tem isso. A mortalidade hoje da cirurgia bariátrica é igual na cirurgia de vesícula. Pra você ter ideia, tanto que é. Então isso quer dizer que os riscos diminuíram muito. Extremamente muitos. Hoje você tem ideia, uma mortalidade de cirurgia bariátrica é menos de 1%, é 0,15%. Risco de fístula, que é aquela infecção que vaza líquido entre os pontos, que é o medo de todo mundo, é menos de 1%. Risco de embolia pulmonar varia 3%.
Por quê? Porque a gente faz tudo para prevenir hoje. Aprendemos com a história como prevenir, como tratar previamente essas complicações. E aí, o senhor acredita que o fato dos riscos terem diminuído muito não causou um efeito colateral das pessoas acham que é mais simples passar por um procedimento desse do que tentar uma outra forma de emagrecimento ou tratar algum tipo de doença? Certo. É muito interessante que para uma pessoa ser submetida a um procedimento cirúrgico, antes ela tem que ter sido submetida a outros tratamentos. Então, um dos critérios de Tem que ter inclusão tentado várias vezes, sim, vários outros sim, procedimentos sim, para depois tentar a cirurgia. a cirurgia. Então, O ideal é que a gente tenha pelo menos 2 anos de acompanhamento com outro tipo de tratamento antes de decidir pela cirurgia. Se a pessoa chegar direto, eu quero a cirurgia direto, a gente não é o adequado, exceto se ele for muito doente. Talvez aí vai valer o risco-benefício disso. Mas o critério é esse, pelo menos 2 anos de outros tipos de tratamentos associados a essas doenças. Não teve sucesso, a gente parte para a cirurgia. É interessante você falar isso do aventureiro, porque para operar, a gente tem uma série de avaliações. Por exemplo, a avaliação psicológica. Às vezes, normalmente são submetidos a 8 avaliações psicológicas pré-operatórias. Depois a gente continua essa avaliação durante algum período. E o ideal é que ele continuasse o resto da vida. Né? A maioria durante algum período. Tem uma avaliação com o nutricionista, então tem todo um acompanhamento pré-operatório, pós-operatório imediato, pós-operatório tardio. Ele tem que passar obrigatoriamente com o endocrinologista para ver o metabolismo dele, tem que passar com o cardiologista, tem que passar com o pneumologista. Então existe todo um critério pré-operatório. Ele simplesmente não chega no consultório, quero operar e vamos operar, não. Tem todo um critério aí para ser realizado esse procedimento cirúrgico. E quais são os cuidados do pós-cirúrgico, né? Porque muito se ouve que a pessoa cai o cabelo, ela não consegue depois nunca mais comer determinado tipo de alimento. Há alguns mitos, né, em relação a isso. Mas quais são os principais e os mais básicos cuidados que o paciente que passou por esse tipo de procedimento tem que ter depois que fez a cirurgia? Sim. Todo mundo que fez essa cirurgia, independente de qualquer dessas técnicas que a gente falou antes, eles vão ter algum período de perda de vitamina. Porque ele vai perder proteína, ele vai perder carboidrato, ele vai perder açúcares, ele vai perder gorduras. Então a gente tem que repor isso. Essa reposição é feita cronicamente, com vitaminas, existem os tablets orais, os sublinguais, existem algumas injeções que têm que ser aplicadas ao longo da vida. Então essa questão da queda de cabelo, por exemplo, cai cabelo mesmo. Do 4º ao 7º mês, pela perda de peso excessiva muito rápida, tem essa queda. Cronicamente, aí 8, 10 anos, o que a gente vê de desastre são aquelas pessoas que somem do consultório. A gente tem, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, um segmento muito ruim. As pessoas operam, no primeiro ano elas costumam voltar no consultório, com 2, 3 anos elas começam a sumir. Só que da mesma forma que elas deixam de ir no médico, acompanhar o cirurgião metabólico bariátrico ou o endocrinologista dela, ou o clínico geral, qualquer um que seja que acompanhe ela nesse pós-operatório, ela deixa de tomar os remédios. E aí que vem aqueles desastres. Né? Cai o cabelo, perdeu o dente, isso é terrível. Pode ser totalmente evitado. A gente ouve muito falar também de pessoas que fizeram a cirurgia e depois voltam a recuperar aquele peso que ela perdeu, ou pelo menos uma parte dele, e necessita de fazer a cirurgia novamente. Por que isso acontece? Sim, nós estamos falando de uma doença crônica. Então a gente combate uma doença. A obesidade é uma doença e uma doença crônica. São as doenças crônicas hoje que matam no mundo, né? O câncer, a obesidade, o diabetes. Então isso tudo modificou no mundo. Não se morre mais de parasitose, quer dizer, agora voltou o sarampo, algumas coisas que estão um alerta importante para todo mundo. Mas normalmente hoje o que se morre são doenças crônicas. Então é uma doença crônica. O organismo ele vai tentar voltar para aquele padrão de doença que ele tinha. A cirurgia é um modo... É uma reação natural do seu organismo? Tentar acumular gordura para voltar ao que era antes? Sim, a gente acredita que chama síndrome metabólica esse processo. Esse processo é um processo de alerta. Habitualmente, as pessoas que ganham peso novamente são aquelas pessoas que não fazem atividade física, resolveram não mudar o estilo de vida, operaram e acreditaram que a cirurgia simples e só iria mudar a sua vida. Ou aquelas pessoas que passam a beber muito, por exemplo, muita cerveja, que é muito calórico. Às vezes ela não come, porque ela não consegue comer volume, mas a cerveja desce. Então ela passa a abusar da cerveja. Do álcool, que é muito calórico. A gente tem uma estatística hoje que mais ou menos de 1/4 a 1/3 dessas pessoas que operam vão ganhar peso aí de 10 a 15 anos. Ah, mas vão ganhar de novo? Mas vamos pensar assim, ela passou 10 a 15 anos saudável, então ela já ganhou 10 a 15 anos de vida. E 66% vão manter o peso mesmo depois disso. E a gente tem tratamento, mesmo esses que ganharam peso, hoje a gente tem tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico possível para voltar a perder peso novamente. Sem ter que passar por outra cirurgia. Pode ser necessário passar por outra cirurgia. Existem técnicas hoje das pessoas que operaram 10, 15 anos atrás, a gente pode operá-las novamente, refazer essa cirurgia de novo. E só para a gente finalizar, então, é simples de conseguir esse tipo
de cirurgia pelo SUS? Olha, infelizmente, hoje a esmagadora maioria das pessoas do país não tem convênio e nem participam do particular. Mas acabam indo para a fila do SUS. Goiânia tem alguns serviços disponíveis, por exemplo, parece que o Hospital Geral de Goiânia HGG tem um serviço disponível. A fila é muito grande, né? O volume cirúrgico não consegue absorver isso tudo. O serviço privado de Goiânia hoje realiza um grande volume de cirurgia. No Brasil existe uma estatística que foi realizada em média em 2016 e em 2017, mais de 100 mil cirurgias a cada ano. Então houve um incremento de mais de 300% na última década do número de cirurgias. Tanto público quanto privado, Quanto 100 mil. público quanto privada, sendo que a maioria esmagadora disso é privada. Entendi. Privada. Mas é complicado, então, conseguir pelo SUS. Pelo SUS existe todo um processo, né? Cada cidade, cada estado estabelece o seu processo. Normalmente, por exemplo, em Goiânia, o pessoal tem que ir num CAIS, acompanha com o endocrinologista daquele serviço, que ele encaminha para o serviço especializado para frente. Entendi. Bom, nós conversamos hoje aqui com o Dr. Maxley Alves, que é cirurgião metabólico e bariátrico. Muito obrigado, Dr. Maxley, pela sua visita aqui, pelos seus esclarecimentos. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima.